Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a lei dos gases. Acho que todo mundo já teve em algum momento a oportunidade de, por exemplo, brincar com uma seringa, como eu tenho aqui hoje na minha mão. Se a gente, por exemplo, pega essa seringa, deixa ela numa posição de equilíbrio e depois tenta puxar essa seringa, a gente observa já um fenômeno, que ela tende a voltar para sua posição inicial. Ou se a gente, por exemplo, empurra ela para uma outra posição diferente da inicial, a gente também observa que ela volta para essa sempre para a mesma posição inicial. E aqui a gente sabe que tem um gás contido, né? Então vamos entender um pouco mais por que essas coisas ocorrem. Então, uma outra possibilidade é a gente pegar essa seringa e colocar dentro de uma geladeira, de um freezer. Então aqui o que será que vai acontecer com esse volume quando a gente mudar a temperatura desse material? Seja colocando dentro do freezer ou seja colocando, por exemplo, dentro de uma água mais aquecida, como eu estou mostrando aqui. O que acontece com esse volume? Então a gente sabe que ali dentro tem um gás. Uma outra coisa que a gente observa no nosso cotidiano é, por exemplo, quando a gente está usando um desodorante ou inseticida desses aerosóis, onde a gente, quando espirra ou quando tira o gás ali de dentro da latinha, do recipiente, a gente algumas vezes observa o quê? Que essa lata esfria. Então, o que está acontecendo ali, né? Segurando na mão, espirrando o inseticida ou desodorante, a gente observa essa mudança de temperatura da latinha. Uma outra coisa do nosso dia a dia, também relacionado à lei dos gases, é o pneu do carro, né? Todo mundo já ouviu que a gente tem que encher um pneu do carro pela manhã, quando esse pneu ainda está frio, ou quando o ar está frio, que não a calibragem do pneu, não é interessante a gente calibrá-lo com o pneu aquecido, né? Então, tudo isso que a gente também observa, por exemplo, nas corridas de Fórmula 1, nas corridas de carro, o pessoal mantém um pneu aquecido antes de começar a corrida, o porquê que isso ocorre, né? Então tudo isso tem a ver com a lei dos gases. E aí, antes da gente ver em detalhes, a gente vai definir algumas grandezas importantes para a gente entender a lei dos gases. A primeira delas é a temperatura, que é uma grandeza física que mensura a quantidade de energia que cada molécula do gás vai ter. Então, a temperatura é uma forma da gente expressar o quanto de energia tem dentro de um sistema, de um gás, no nosso exemplo aqui. Então, se um gás está muito aquecido, a gente vai relacionar que esse gás, as partículas desse gás, têm uma alta energia cinética. E se esse gás está mais frio, né, a energia cinética é menor. Uma outra grandeza importante que a gente tem para entender os gases é a pressão. A pressão a gente já aprendeu, né, que é aquela relação entre a força numa determinada área. Então, quando a gente tem moléculas de um gás dentro de um recipiente, como por exemplo dentro dessa seringa, o que acontece? Essas partículas estão batendo ali, aqui no caso na parede de vidro, mas pode acontecer dentro de um pneu. A gente tem lá a pressão sendo exercida pelas moléculas do gás nas paredes do recipiente. Então cada partícula então tem uma energia cinética que a gente pode associar a um momento, né, linear, e esse momento, quando interage com a parede, vai provocar então uma pressão. Então essa é uma outra grandeza que a gente tem que se lembrar. Uma outra também quantificação importante é o volume, né, que um determinado corpo ocupa. Então a gente sabe que, dependendo da sua característica, é a quantidade de espaço que um corpo ocupa, a gente define como volume. A gente sabe que tem a sua dimensão, aí a gente pode determinar a área, e se a gente também pode depois chegar ao volume do corpo. Uma outra grandeza importante, ou uma outra entidade física importante, são as moléculas, né, que é o que constitui tudo na nossa vida. E um gás também, ele é constituído de algumas moléculas. E aí a gente sabe que cada elemento químico tem um peso molecular. Então uma molécula, a gente tem que somar o peso molecular de todos
de todos os seus constituintes, né? Então uma molécula, por exemplo, uma molécula de oxigênio, O2, então a gente sabe que vai ter a massa de 2 oxigênios. Então tudo isso vai dar a massa que um determinado objeto constitui. Aqui no nosso caso, um gás, ele vai ser constituído de algumas moléculas, né? E aí essas moléculas a gente vai associar a um peso molecular e aí esse peso vai caracterizar a nossa massa total do sistema. Então, só lembrando que cada molécula, então, de um gás, a gente vai associar primeiro ao número de moléculas presente naquele gás e também ao peso daquele gás. E aí, para a gente entender um pouco isso, como é difícil a gente fazer muitos experimentos com gases, a gente aqui vai utilizar um análogo mecânico, que é até foi desenvolvido aqui uma iniciativa do Instituto de Física de São Carlos, em colaboração com a Unicamp, com a USP de São Paulo, com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, mais especificamente hoje, a gente vai estar falando de um análogo mecânico, onde a gente vai entender a natureza dos gases. Então, a gente vai relacionar todas essas quantidades que a gente tem na natureza relacionado a um gás, mas aqui a gente vai estudar de uma outra forma e com isso a gente vai conseguir entender todos esses processos que a gente observa com os gases. Então aqui eu tenho esse análogo e aí o que primeiro a gente tem? A gente tem algumas bolinhas dentro dele que eu vou relacionar com uma bolinha de um gás. Então, por exemplo, se a gente sabe que tem o ar é composto pelo oxigênio, nitrogênio, aqui eu vou representar então esse gás por essas bolinhas. E aí eu coloquei esse gás, essas bolinhas, dentro de um determinado volume. Então, se vocês observarem aqui, eu tenho as partículas do meu gás, nesse análogo mecânico, dentro de um determinado espaço. Aí aqui o meu sistema ele está em repouso, então esse gás ele ocupa um determinado volume. Nesse análogo mecânico eu vou colocar energia, eu vou adicionar temperatura nele através de um pistãozinho. Então eu vou ligar esse pistãozinho, que é um motorzinho, e aí o que vai acontecer aqui? Estou dando energia para o meu sistema. Então as minhas partículas, elas começam agora a se deslocar. E aí elas começam a ocupar um determinado volume. Então agora aqui eu vou ligar e vocês vão observar que quando mais energia eu dou através do meu êmbolo, que aqui eu estou simulando um aumento de temperatura, o que vai acontecer com o volume do meu gás? Então eu começo com ele ocupando um volume baixo, que seria sem temperatura, sem agente externo. É quando começo aqui a simular que eu estou colocando a temperatura, esse volume aumenta. Se eu aumentar mais ainda a temperatura, eu vejo que esse volume aumenta muito mais. Então aqui a gente já pode fazer um experimento. Para cá, qual é o volume? Eu posso calcular aqui, baseado na área e nessa altura aqui, saber qual que é o volume desse gás aqui que eu estou simulando, né? Então ele ocupa um determinado volume. Aí se eu aumento a temperatura, o que vai acontecendo com esse volume? Então esse é um primeiro experimento, uma primeira relação que a gente pode fazer. O que acontece se eu coloco temperatura com volume? Então a gente observou já aqui experimentalmente que se eu aumento a temperatura, o volume também tende a aumentar. Uma outra coisa que a gente pode simular aqui no nosso kit é mudar o número de bolinhas dentro desse recipiente. Então o que acontece? Aqui eu tenho um determinado número de bolinhas, uma determinada massa dentro desse nosso êmbolo. Mas se eu colocar mais bolinhas, ou seja, eu simular que eu estou colocando mais gás ali dentro, o que vai acontecer com esse volume inicial? O que vai acontecer quando para uma mesma temperatura, mas com um número de bolinhas maior? Uma outra coisa que a gente pode fazer é diminuir. Se eu colocar apenas uma bolinha aqui, o que acontece com esse gás? Uma outra possibilidade, aqui, como na seringa, eu tenho também um pistãozinho.
E aí, se eu deixar uma determinada pressão nesse gás, por exemplo, se eu aumento o volume ou se eu diminuo o volume, o que acontece com o volume desse gás para diferentes pressões? Então aqui no nosso kit eu também posso simular essas diferentes pressões com diferentes pesos aqui segurando o nosso pistãozinho. Então aqui eu simulo que eu tenho uma determinada quantidade de pressão, né, sobre esse corpo. Aí eu posso também retirar aqui algum pedacinho do nosso lastro. Então, para uma dada temperatura, o que acontece com o volume em diferentes pressões? Então eu posso fazer todas essas simulações de um gás real utilizando então esse análogo mecânico. Então a temperatura que eu simulo através desse motorzinho dando energia para o sistema, eu posso mensurar o volume e aqui eu também posso mudar a pressão que eu exerço sobre esse gás. Então esse aqui é a possibilidade de a gente entender todos os fenômenos que ocorrem quando a mudança de temperatura, a mudança de pressão, sem a necessidade de se trabalhar com gás real, onde seria difícil a gente aumentar a temperatura ou diminuir. Então esse aqui é um excelente modelo físico onde a gente consegue interpretar tudo o que acontece com o gás real. E aí a gente, olhando na história, já viu que o pessoal já observou essas leis que vocês podem aqui, através desse análogo mecânico, comprovarem. Então, o Boyle fez lá uma transformação isotérmica, então ele mantinha a temperatura constante, que é o experimento que a gente simulou agorinha mesmo, e aí mudava a pressão, e aí observava o que acontecia com o volume. Então ali aqueles pezinhos verdes que ele está colocando, a gente simula aqui colocando esses pezinhos no nosso análogo. E aí o que ele observa? Que quando eu aumento a pressão, o volume diminui. Então o volume ali, se a gente mostrar uma equaçãozinha, ele vai ser igual a uma constante dividido pela pressão. Então isso é uma possibilidade da gente, através do nosso análogo mecânico, poder observar. Então aqui, se eu fizer uma expressão, eu vejo que o volume é inversamente proporcional à pressão. Então o Boyle observou isso. Aí um outro experimento que a gente também pode simular aqui, que foi feito por Charles e Gay-Lussac, que é uma transformação isobárica. Então a gente mantém a pressão constante aqui e muda a temperatura. Então o que acontece com o volume a hora que a gente aumenta a temperatura? Então ali, o mesmo que a gente observou nesse análogo, que o volume ele aumenta, uma constante é proporcional à temperatura. Então com o aumento de temperatura a gente aumenta o volume, que é o que a gente aqui também pode ver. Se eu simulo que eu aumento a temperatura, eu também vejo que o meu volumezinho aumenta aqui no nosso análogo mecânico. E uma outra coisa que também a gente pode simular aqui é fazendo uma transformação isobárica e isotérmica, né, mantendo a pressão e a temperatura constante, o que acontece se a gente coloca mais moléculas, né? O que acontece com o volume quando a gente adiciona no nosso análogo mais partículazinhas. Então eu observo o quê? Eu observo que o volume aumenta. Então se eu colocar mais partículas aqui no nosso análogo, eu vou observar que esse volume inicial aqui vai aumentar. Então essa foi a lei de Avogadro. Então ele observou que tem essa relação do volume proporcional ao número, e a gente já viu lá no começo. Então cada partícula, cada molécula, a gente relaciona a um peso molecular, com isso a gente pode determinar a massa do sistema. Então o que a gente pode fazer é determinar a lei dos gases. Então se a gente juntar todas essas expressões que a gente viu, a lei de Boyle, a lei de Charles e Gay-Lussac, a lei de Avogadro, a gente chega na equação dos gases ideais. Então, através desse análogo, a gente observa todas essas constantes de proporcionalidade, né,
né, sabe o que acontece com o volume quando a gente mexe na temperatura, mexe na pressão. Então, a gente pode aqui, através desse modelo, também deduzir a lei dos gases ideais. Então, a gente aí consegue entender então por que quando a gente muda a temperatura de um gás, o seu volume aumenta. Se a gente diminui a temperatura, o seu volume também diminui. Então essa foi uma pequena analogia que a gente pode fazer para entender um pouco mais dos gases ao nosso redor. E é isso, pessoal. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou entrar em contato com a gente. Até a próxima!